Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do brincar. Então, o que é o brincar, né? Eu quero começar talvez pela coisa mais simples, tá? Nesse primeiro momento. O que é o brincar? Quando você brinca, quando uma criança brinca, ela está se envolvendo, né? A brincadeira, na verdade, é um envolvimento em uma atividade que ela vai acontecer normalmente de maneira espontânea, voluntária e simbólica. A verdade é que quando uma criança está brincando, ela não está pensando muito qual que é a finalidade da brincadeira. Eu estava preparando a live, lembrando quando eu era criança, eu ia passar férias em Vitória, que eu ia para a praia. Eu lembro que eu gastava um tempo na praia brincando de fazer castelos de areia. Já brincou disso? Qual que era a finalidade daquilo? Eu ganhava o quê com aquilo no final do dia? Ninguém me dava dinheiro, ninguém achava aquilo útil. Aquilo era o quê? Aquilo era uma brincadeira. Então, a brincadeira, ela tem essa atividade que eu não tenho muita expectativa de desempenho. Então, não importa muito se eu vou acertar, se eu vou errar. Afinal, o que eu estou fazendo? Eu estou brincando. E é exatamente por essa falta de expectativa de desempenho que brincar é uma coisa tão importante. Deixa eu só ajustar uma luz aqui, gente, para eu poder... Agora sim. Agora eu vejo melhor. Olha só, como eu tô numa atividade sem expectativa de desempenho, isso vai ser importante. Importante para quê, né? Então, vamos imaginar uma situação que uma peça está sendo ensaiada para um teatro. Então, você tem os bastidores do teatro acontecendo. O que vai acontecer nos bastidores? Você vai ter aqueles atores treinando as suas falas, você vai ter aqueles atores treinando os personagens. Se houver dança, eles vão estar treinando a dança. Naquele lugar, né, atrás do palco, atrás dos olhos dos críticos, o que acontece? Naquele faz de conta, algumas coisas estão acontecendo naquele momento. O quê? Eu tenho sentimentos que são expressados, eu tenho falas que são ensaiadas, eu tenho movimentos que são testados, se é melhor desse jeito ou se é melhor daquele. Eu tenho erros que podem acontecer que naquele momento não tem culpa. Não tem problema você errar numa brincadeira. A ideia é que aquilo é uma brincadeira. A brincadeira, ela tem uma função importante quando a gente começa a analisar, até mesmo para o nosso processamento emocional. Então, olha só, os adultos, quando eles chegam em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, eles querem abrir uma taça de vinho, colocar uma música ou um programa de preferência que ninguém fale com eles, apreciar aquela taça de vinho, relaxar, talvez conversar com alguém sobre o que aconteceu, porque aquele dia foi muito cansativo. Nós adultos normalmente vamos para uma expressão emocional, normalmente pela fala. Eu vou contar como foi meu dia, eu vou contar o que eu senti. Mas e a criança que muitas vezes não tem esse repertório já tão pré-estabelecido? A criança não chega no final do dia que ela teve um dia difícil, né? Uma criança de 5, 6 anos vira para o pai e fala: a gente pode conversar porque hoje eu tive um dia super difícil. Se o seu filho faz isso, talvez ele tenha altas habilidades, tá? Vale a pena investigar. Normalmente, uma criança não vai fazer isso. O que ela vai fazer se ela teve um dia cansativo e difícil? Ela vai falar para você: vamos brincar? Porque é naquele lugar, é naquele lúdico, é naquele espaço que a expressão emocional se torna algo possível de acontecer. E, principalmente, de ser elaborada. Então, eu já acompanhei casos, por exemplo, da pessoa chegar na terapia reclamando que o filho queria brincar à noite era hora de dormir. Mas essa criança passava o dia inteiro sem esses pais. Opa, olha só, quando o seu filho fala, vem brincar comigo, o seu filho está dizendo, preciso de você, preciso te contar o que aconteceu,
preciso brincar, preciso ir pro faz de conta, preciso, sabe, desopilar. Essa é a brincadeira na vida da criança. E muitas vezes a gente todo mundo aceita, né? É muito difícil você ver uma criança não brincando, né? Então, se a criança não brinca, a gente quase entende que tem um problema, né? Então, se essa criança não está adequada na escola, as outras crianças não estão brincando com elas, a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque a infância é a hora que a gente está brincando. Se isso não acontece, parece que essa criança pode estar meio doente, pode ter alguma coisa acontecendo. E depois a gente meio que abandona a brincadeira como se aquilo ali não fosse tão importante. E eu quero te mostrar hoje, né, que tem importância sim o brincar, quero falar dos benefícios do brincar. Em que momento que a gente tem benefícios ao fazer isso? Em qualquer momento da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa velhice, se a gente tiver coragem para continuar brincando. Olha só, quando nós brincamos, então quando eu vou para um espaço de uma atividade que ela é voluntária, que ela é espontânea, que eu não tenho desempenho envolvido naquele lugar. Quando eu começo a brincar, o que eu tenho acontecendo naquele momento? Eu tenho presença, eu estou atento ao que está acontecendo. Se você já tomou chá com uma criança e pegou o celular ou tentou fazer outra coisa, ela chamou sua atenção. Por quê? Porque a gente está tomando chá agora, não é para fazer outra coisa. Agora é a hora do chá. Olha o que está acontecendo naquela brincadeira. O que essa criança está me pedindo naquele momento? Presença, atenção. Isso acontece o que nesse momento? Afeto, eu tenho troca, eu compartilho. As brincadeiras, elas são poderosas na criação de vínculo. A maioria de nós formamos amigos através de brincadeiras. A criança está estabelecendo os vínculos dela através das brincadeiras. Por quê? Porque no momento que eu estou brincando, que eu não tenho, né, necessidade de performance, que eu não preciso me sentir, que eu não preciso fazer nada para as pessoas acharem que eu sou bom nesse lugar. Só estou brincando, eu estou me divertindo naquele momento. Eu estou presente, eu estou me conectando naquele outro. É nesse espaço que a gente se conecta que as crianças e os adultos se sentem seguros para expressar suas emoções. Quando uma pessoa começa a terapia, o fato dela ter ido numa sessão de terapia não significa que ela começou a terapia necessariamente. Os psicólogos costumam dizer que a terapia começa quando você cria vínculo. Ou seja, criar vínculo significa que agora eu consegui me conectar com aquela pessoa no nível que ela se sente seguro para expressar as emoções dela para mim. As pessoas falam para nós coisas em terapia que elas não gostam de repetir nem quando elas saem dali. Que um dos grandes medos, até mesmo no contar, é: não quero que ninguém saiba disso. Quando que essa emoção pode ser expressa? Quando eu tenho uma vinculação. O que o brincar proporciona? Criação de vínculos afetivos. Então, no momento que o pai brinca com o filho, aquilo não é banal. Você está criando vínculo afetivo com aquela pessoa. No momento que as crianças brincam entre si, aquilo não é banal. Elas estão criando vínculos afetivos. Isso vai acontecer em qualquer momento. Adolescência, vida adulta. Então, os adultos que brincam mais, pode ver, eles normalmente têm mais vínculos emocionais. Por quê? Porque na brincadeira você encontra um outro grupo de adultos que está brincando daquilo também e daqui a pouco você está conectado a isso. Eu estava vendo um programa de pessoas que saem do mundo para morar em outros lugares, era um programa de casa, e um casal americano tinha se mudado para a Irlanda. E uma das preocupações deles era a questão dos amigos. O que eles iriam fazer? Eles iriam conhecer pessoas? Eles iriam se conectar? No final do programa, eles falam o seguinte: aqui foi super tranquilo. A gente gosta de brincar de não sei o que lá. E a gente achou um grupo e esse grupo virou amigo. Olha só, gera conexão. Os homens criam muitas conexões com nos jogos online, por exemplo. Às vezes eles têm times que eles jogam, né? Entra ano e sai ano, eles estão jogando. A brincadeira é um espaço de conexão. Então, só isso, gente, já é um grande benefício quando eu falo da importância do brincar.
Só que além disso, o brincar tem uma outra importância que a gente fala pouco, na verdade, que é a importância de você regular emoções. Olha só, o que está acontecendo quando você brinca? Você está imaginando, você está entrando num campo que você pode ser você, que você pode falar o que você quiser, que você pode se expressar. Nesse momento, sabe o que nós descobrimos? Que a brincadeira ela tem um efeito direto no nosso sistema nervoso parasimpático. Olha que interessante. O que acontece com o sistema nervoso parasimpático? A brincadeira vai acalmar. Então, ela tem um poder, olha que interessante, de reduzir cortisol, desacelera o corpo, a brincadeira vai colocar você no estado de maior relaxamento, produz mais dopamina e endorfina. Ah, mas eu tô ficando aqui no meu celular. Então, olha só, quando você gasta 1 hora no seu celular, se você fez muito, você produziu dopamina. Quando você gasta 1 hora no jogo de tabuleiro com a sua família, o que você fez? Além da dopamina, você produziu endorfina. Qual a importância da endorfina? Ela é uma das responsáveis por nos dar energia e sensação de bem-estar. Então, olha só, a gente começou a não ver a importância de algumas coisas e passou a ignorar, como se aquilo pudesse estar presente no momento e a gente tira do outro. Só que quando eu começo a olhar para isso, falo, olha, quando você entra numa brincadeira e você começa a brincar, só o fato de você estar ali vai reforçar a sua própria sensação de segurança e de autoconfiança. Quando nós brincamos, quando a gente vai para o espaço lúdico da brincadeira, muitas vezes as nossas emoções se regulam sem que a gente tenha até necessidade de racionalizá-las. Quantos de nós já estavam num dia péssimo e de repente você entra numa situação que você tem que brincar e você brinca e quando você termina, que você sai daquilo, parece que você é outra pessoa. O que aconteceu? As próprias emoções são processadas quando nós brincamos. Isso significa que não necessariamente eu preciso passar pela racionalização para dar vazão às minhas emoções. Essa é a importância do brincar na nossa vida. Uma outra coisa, olha gente, se você for estudar, se você for pesquisar, você vai ver que tem muita coisa sobre a importância de você brincar. Se a gente entendesse isso em profundidade, estava todo mundo pulando amarelinha hoje antes de dormir e se divertindo um pouco antes de deitar na cama. Eu peguei 3 pontos que eu achei importante discutir como benefícios, mas tem outros, ok? Então, olha só, primeiro ponto, você vai ter uma criação de vínculo, então o brincar vai produzir conexões, eu vou ter uma melhora na minha regulação emocional e a terceira coisa, eu vou ter uma aprendizagem comportamental. Olha só, o que está acontecendo? Já reparou que parece que as pessoas parece que elas estão não sabendo mais como se comportar? Você tem um pouco dessa sensação às vezes? Como que nós criávamos vínculos na década de 80? A gente estava na rua brincando, ok? Como que nós regulávamos as nossas emoções? Correndo, gritando, né? Era uma coisa meio selvagem na década de 80 nesse sentido. Como nós aprendíamos a fazer as coisas? Fazendo. E aí, olha a diferença que a gente vai ver e a diferença que a gente vai ver em termos de repertório. A gente pega uma geração que cresceu nas ruas, que cresceu brincando, que cresceu interagindo. A gente pega a geração Z, e os alfas vão ser um pouco pior que isso, mas a gente pega a geração Z, eles são os nativos digitais. O que a gente vê de uma geração para outra de maneira muito gritante? Repertório comportamental. Diferença. Existe uma diferença nítida de repertório comportamental entre as gerações. O que a geração Z não fez? Ela não brincou na rua. Ela não brincou de pique-pega, ela não fez time, ela não se escondeu, ela não trocou os papéis que agora você é o marido, agora você é a esposa, agora você é o padre, agora você é o bandido, agora você é o ladrão. Esses muitos
brincadeiras de rua, a brincadeira mesmo, né? Que você entra, que você vivencia aquilo. A brincadeira é um ensaio. A gente está aprendendo. A criança está brincando e ela está aprendendo o que ela pode falar, o que ela não pode falar, como que aquela pessoa reage, como que aquela pessoa não reage. Na brincadeira a gente aprende como a gente se coloca, se a gente tem voz, se a gente não tem voz. Na brincadeira eu negocio, não quero isso, eu quero desse jeito, eu quero isso. Não, mas você tem tanto? Olha só. Eu tô fazendo na brincadeira um monte de coisas que eu não faço na vida de verdade. Por quê? Porque eu não sei fazer. Eu faço aonde? Eu faço brincando. A criança brinca de ser professora, a criança brinca de negócios, imita o pai, imita a mãe. Na brincadeira eu aprendo a ganhar, eu aprendo a perder, eu aprendo a seguir regras, eu aprendo a burlar as regras, eu aprendo a assumir diferentes papéis. Tudo isso a brincadeira proporciona. Proporciona o quê? Aprendizagem comportamental. Se a gente pega os adolescentes agora, eles estão mais comprometidos com a geração C em termos de habilidades sociais. Quem atende adolescente sabe do que eu estou dizendo. O que está acontecendo? Eles pararam de brincar. Aonde que eles estão? Eles estão na tela. O que as crianças estão fazendo? As crianças estão assistindo outras crianças a brincarem de boneca no TikTok. Nós estamos parando de brincar, de colocar a mão na massa, de fazer o chá, né? De brincar com a boneca. A gente não está fazendo mais isso. Isso acaba comprometendo o nosso próprio desenvolvimento em termos de comportamento. E se você tem filho, é claro que você sabe a importância do brincar. Não tem um pai de criança pequena que não vivencie na sua casa todos os brinquedos espalhados, né, pela casa. Por quê? Porque tem que brincar. E o adolescente? Ele tem que brincar? Tem adolescente que brinca, tem adolescente que não brinca, alguns videogame, as meninas praticamente param. E na vida adulta? Não, na vida adulta acabou. Muitas vezes a gente fala isso para as crianças, aproveita aí, brinca aí enquanto dá tempo, porque quando chega na vida adulta, acabou. Olha a nossa ideia. Quando a gente pensa na brincadeira, o que nós associamos ao brincar? Imaturidade, infantilidade e principalmente perda de tempo. Brincar é inútil, não tem utilidade. Eu tenho listas de livros para ler, eu tenho cursos para fazer, eu tenho roupa para lavar. Como assim eu vou brincar? É perder tempo? Brincar? Como assim? Eu acho que foi ano passado, eu fui no aniversário da filha de uma amiga minha, 5 anos, foi numa casa de festa, foi eu e minha esposa. Chegamos lá, em nossa defesa, nós éramos o único casal sem filhos, todos os outros tinham filho. E aí passou um pouquinho que a festa já tinha começado, que é aquela coisa que chega, né? Vai se habituando. Quando tudo se habituou, aconteceu o seguinte: todos os adultos estavam sentados na mesa, todas as crianças estavam correndo, brincando, gritando, e eu e minha esposa começamos a brincar. Tipo assim, eu entrei num playground cheio de brinquedo. Eu falei, não, vamos se divertir aqui. Meia hora que a gente estava brincando, acho que 1 hora, sei lá, que a gente ficou um tempão brincando, eu até brinquei. Eu falei, olha, amanhã eu vou acordar com dor muscular, tá? Da minha diversão de hoje. A amiga minha chegou, falou, ei, vocês estão se divertindo? Eu falei, nossa, com certeza. Mas nós éramos as únicas adultas brincando naquele lugar. Por quê? Porque brincar é infantil, porque brincar é imaturo. Semana passada falei sobre bebê reborn aqui, né? As mulheres estão brincando de boneca. Qual que é o primeiro pensamento? Infantilidade, imaturidade. Olha só, perda de tempo. Se eu não tenho o que agregar, se aquilo não tem o que me agregar, eu vou fazer aquilo por quê? E assim, nós adultos paramos de brincar. E sabe qual que é a questão? O adulto que não brinca, ele não é um adulto maduro. Ele tende a ser um adulto rígido.
A gente tira muitas coisas da nossa vida porque aquilo é imaturidade, é infantilidade, a gente vai arrancando essas coisas na nossa vida sem entender que esses processos fazem parte do desenvolvimento. Eu regulo as minhas emoções na brincadeira. Eu regulo as minhas emoções quando eu me divirto. Olha só, eu flexibilizo o mundo quando eu estou jogando com pessoas que eu tenho que estar negociando com elas naquele momento. A brincadeira, ela é extirpada quase da nossa vida adulta, né? Tirada, porque a gente não tem mais tempo para perder. A gente tem uma agenda muito agitada. Quais são as consequências disso? Nós temos adultos que têm rigidez cognitiva, isso aumenta estresse e exaustão. A gente está falando de pessoas que vão ter dificuldade de fazer conexões afetivas. Nós estamos falando de uma perda de criatividade. Nós estamos falando de uma perda de espontaneidade. Não parece que faz sentido? Olha só, no mundo do Instagram, das redes sociais, que todo mundo tem que ser Virgínia, e todo mundo tem que ser desse jeito, e todo mundo é igual. E aí começou o bebê reborn, todo mundo brinca de bebê reborn. Nos filmes que todos são remakes, que você não vê mais nada novo chegando, a gente não vê mais nada muito criativo aparecendo, as pessoas cada vez com mais dificuldade de fazerem conexões afetivas reais, todo mundo estressado, uma população brasileira com burnout lá em cima, sabe? Essa virou a vida adulto. Por quê? Porque a gente não tem tempo para brincar, porque a gente tem muita obrigação para fazer. E aí, por causa disso, a gente está doente. O brincar, ele é o lugar que o eu aparece sem medo. É a hora que é você. É a hora que não tem jogo, é a hora que não tem camuflagem. É a hora que você pode estar ali, na sua essência. Esse é o brincar, esse é o lugar que o brincar proporciona. Se na vida adulta a gente não tem, né? Na adolescência a gente está perdendo, e parece que isso ainda é um resquício quase da infância, a gente precisa começar a entender porque a gente parece também estar perdendo na infância. Quando a gente fala de uma totalização de crianças muito mais adultas nesse momento, a gente está tirando uma parte da vida dessas crianças que são importantes. Você quer ver um exemplo disso, que a gente fala muito pouco, de crianças que começam a trabalhar muito cedo? Os influencers, os atores, os cantores. Essas crianças perdem uma etapa da vida deles, que é a etapa do brincar, que é a etapa da fantasia, que é a etapa do deixa eu ensaiar para minha vida. Como que eu ensaio para minha vida se eu estou fazendo sucesso aos 13 anos de idade, como o Justin Bieber fez, por exemplo? Isso, você tira uma parte importante da vida daquela pessoa que os nossos olhos não conseguem ver, mas aquilo gera consequência a longo prazo. A verdade é que criança, adulto, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, nós deveríamos nos permitir brincar. Eu lembrei agora, no Natal do ano passado, a minha madrasta estava me contando que eles foram para casa de uns amigos deles no dia 25 e teve um leilão. Você recebeu um dinheiro e tinha um leilão lá para você pegar os presentes e tal. Não. E ela falou: Adriana, o seu pai se divertiu tanto que ele ri igual uma criança. O que ele fez naquele momento? Ele estava brincando. Então, um mês, ou 80 anos, ou 90 anos, brincar é uma necessidade que nós temos. E a gente perde. Tem benefícios? Muitos. Cria vínculo emocional, melhora sua regulação emocional, se torna um campo de aprendizagem e desenvolvimento de comportamentos. Então, o brincar deveria estar na nossa vida. E só que a gente está perdendo um pouco dele. E eu quero terminar falando sobre isso. Eu quero fazer um parênteses para eu terminar esse assunto. E no meu parênteses, para terminar esse assunto, eu quero fazer uma diferenciação rápida com você sobre brincar, se distrair e se divertir. Porque são coisas diferentes que a gente está tratando meio como sinônimo. E não são sinônimos. Quando eu brinco, eu estou fazendo uma ação.
eu tenho uma ação, eu sou ativo nessa ação, eu tenho uma atividade ativa, eu tenho uma atividade que ela vai ser simbólica, ela envolve a minha imaginação, a minha criação, a minha expressão, eu preciso estar presente naquele momento. Eu estou no aqui e eu estou no agora. Então, a Estopa, minha gata, quando tá brincando com a Xuxinha, naqueles 5 minutos que ela fica ali se divertindo, sei lá o que ela tá pensando, ela não tá fazendo mais nada, a não ser se preocupar com a Xuxinha. Se o cachorro tá aqui, se o cachorro não tá aqui, ó, esse é um problema dele. O brincar envolve a ação, envolve a atividade, envolve eu estar ativo num determinado contexto. E eu me distrair? A distração nem sempre é ativa. A grande maioria das nossas distrações tem sido passivas. E, infelizmente, a maioria das nossas distrações acontecem porque nós estamos fugindo de emoções que nós estamos com dificuldade de lidar. Então, a gente começa a não dar conta do nosso trabalho, a gente passa o dia jogando no celular. A gente começa a achar a aula chata, a gente pega o celular para ver quais são as atualizações do Instagram. A gente chega em casa e o fulano de tal tá reclamando e eu tenho que lidar com uma série de coisas, eu entro aqui no TikTok e quando eu vejo passou 3 horas e eu não preciso lidar com o fato que eu tô sozinha naquela casa, eu não preciso lidar com o fato que eu tô vivenciando um luto. Por quê? Porque eu tô me distraindo. Olha só, não é que você se distrair é algo ruim, distrair pode ajudar. Quando você tá muito cansado, se distrair com certeza ajuda. Mas distração e brincadeira são coisas diferentes. A maioria dos adolescentes hoje, eles estão se distraindo nas redes sociais. Eles não estão mais brincando. Eles não têm mais amigos que eles brincam. Não jogam futebol. Eles não jogam um jogo. Eles fazem o quê? Eles mandam mensagens via Snap um para o outro e eles estão se distraindo. Não existe brincadeira. Na distração eu não produzo elaboração. O que nós estamos vendo dos adolescentes atualmente? 1 a cada 7 vai ter transtorno mental. Gente, esse número é alto. A gente está falando de claramente agora uma faixa etária que está sofrendo. Por quê? Porque eles pararam de brincar e eles estão se distraindo nas telas. Não tem integração emocional, não tem aprendizado de regulação emocional, tem dopamina rápida. O que gera? Pessoas imediatistas, olha só. Então, é diferente brincar e se distrair. E também é diferente brincar e se divertir. É claro que se for uma boa brincadeira, tem muita chance da brincadeira distrair você e da brincadeira divertir você. E aí você pode ter uma brincadeira que te distrai e ainda é divertida. Mas eu posso ter distração que não tem nada de brincadeira, né? Você ficar 3 horas no TikTok, por exemplo. Eu posso ter uma distração que nem me divirta, porque ainda tem gente que entra em rede social, fica vendo desgraça e sai mais angustiado do que entrou. Então, você se distraiu e nem se divertiu. Então, isso ainda pode acontecer. Ou você pode só se divertir. Então, você pode estar com um amigo e a conversa é legal e aquilo ser divertido. É a sensação de prazer, é a sensação de leveza, é a sensação de alegria. Esse final de semana eu fui sair com umas amigas minhas da faculdade, tinha alguns anos que a gente não se via. Quando eu saí de lá, eu entrei no carro e falei, nossa, tô feliz, tô alegre, tô leve. Por quê? Foi divertido eu estar aqui. A diversão, só que o que acontece? Nós não ficamos criando coisas, a gente ficou fofocando e atualizando a vida. Foi divertido? Super divertido. Mas não nos exigiu criatividade, não foi necessário simbolismo naquele lugar. Quando você vai para o happy hour, você pode se divertir, mas isso não significa que isso está melhorando a sua regulação emocional, isso não significa que você tem um espaço de expressão e de conexão com aqui e agora. Muitos adultos ou se distraem ou se divertem. Tem adultos que estão só na obrigação, ok? Então, tem uma galera aí, se você é esse adulto, eu sinto muito por você. Espero que você ache um caminho para mudar.
mas tem um conjunto de adultos que a agenda deles é obrigação, obrigação, obrigação. Não tem prazer em nada, não tem prazer no trabalho, não tem prazer com os amigos, não tem prazer na família. Normalmente essa pessoa está deprimida, tá? Então, tem esse adulto por obrigação. Tem um adulto que ele está equilibrando a vida dele, então tem a atividade física dele, tem lá o momento que a comida que ele está ajeitando, né? Esse adulto um pouquinho mais cuidando da vida, mas tudo que ele faz é obrigação. Ele tá numa busca de equilíbrio, às vezes ele até gosta das coisas que ele faz, mas tudo é obrigação. Tem que ir para academia, por quê? Porque agora eu tenho que malhar. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, por quê? Porque agora eu tenho que me alimentar melhor. Quando isso acontece, ok, esse adulto melhorou um pouco, né? Tá com muita obrigação, mas já deu uma melhorada. Mas a gente deveria buscar o adulto que ele tá se divertindo. E tem esses adultos também. Ele tem um happy hour que ele não deixa de ir. Ele tem um encontro lá com os amigos que ele marca ponto. Ele tá com uma agenda equilibrada. Ele tem horário para se divertir, mas ele não brinca. Ah, pô, Adriana, mas e aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei se você lembra, aqueles que me assistiram, mas na semana passada eu falei que o indicado para a gente brincar, nós deveríamos brincar pelo menos 30 minutos por dia. A gente deveria brincar mais ou menos 3 horas por semana. Quantos adultos fazem isso? Você conhece um adulto que tem 3 horas na semana dele que ele brinca? Eu não faço isso. Queria fazer, tá? Eu não faço isso. Por quê? Porque é difícil a gente abrir horário na nossa agenda para brincar, porque a gente acha perda de tempo. Só que a gente precisa entender que essa vida de adulto que a gente está levando, em sua grande maioria, está adoecendo a maioria dos adultos. Então a gente precisa rever alguma coisa. Nem toda distração é brincadeira e nem toda diversão vai ser criativa. Brincar é diferente. Por quê? O brincar vai envolver isso aqui, ó. Eu estar aqui, eu estar no agora, eu estar inventando, eu estar me expressando. A gente perdeu esse espaço e esse espaço tem feito falta para a nossa saúde mental.